Pessoal, hoje é 29 de outubro e esse é o segundo vídeo do dia e como prometido eu vou trazer para vocês aqui um ponto de vista sobre o que está sendo armado após as eleições municipais, onde o Centrão foi o grande vencedor, mas o PL cresceu e cresceu muito, né? O Valdemar da Costa Neto, como vocês sabem, ele não pode conversar com o Bolsonaro por causa de uma decisão judicial cabulosa aí. Então, o que acontece? O Tarcísio andou dando depoimentos, o Nunes também andou falando coisas depois que passou as eleições e tudo dando a entender que o novo nome da direita é o Tarcísio, né? E todo mundo sabe que, né, o Tarcísio é centro-direita, as fotos estão aí, os vídeos estão aí, os depoimentos dele estão aí. Então, o que acontece? Eles estão querendo enfraquecer o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ser atacado por todos os lados. Para começo de conversa, como eu falei, o PL por si só já é um ponto fraco para o Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro já é um ponto fraco para o Bolsonaro. E esse racha que está sendo disseminado, tanto em Goiânia, quanto em alguns estados aí do sul, do nordeste, né, como aconteceu no sul aí em Curitiba, né, e como aconteceu em São Paulo também, desgastou muito o Bolsonaro. O PL pode ter sido o grande vencedor de tudo isso, porque usou muito bem a imagem do Bolsonaro, mas infelizmente o Bolsonaro saiu muito arranhado nessa história toda, com uma credibilidade até baixa. Mas o Valdemar da Costa Neto, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, uma hora ele quer lançar o Tarcísio como presidente, depois a prioridade é Bolsonaro, vamos trabalhar lá no Congresso para anistia, para Bolsonaro se tornar elegível novamente, vamos trabalhar para anistia do pessoal do 8 de janeiro. Então, assim, cada hora é uma coisa que aparece na mídia. E é muita mentira, porque eles mesmos se desmentem com o passar do tempo. Então, o que nós temos que fazer? Apenas observar e torcer para que o Bolsonaro tenha bom senso, o Nicolas também, com o poder que o Nicolas tem na mídia, que ele é gigante, o Cleitinho, para que o Gustavo Gaia também, para que essas pessoas, gente, que realmente representam a direita, tomem uma atitude e faça com que algo aconteça. Você sabe por quê? Porque senão 2026 e depois 2030 o que vai prevalecer é o centrão, é os conchavos, é a corrupção, e aí os valores da direita simplesmente vão ser apagados. Pode acontecer com a direita igual aconteceu com o PSDB, igual está acontecendo com o PT agora, simplesmente ser dizimado. Então nós temos que ter esse cuidado, porque é muito poder na mão de poucas pessoas. Eu vou trazer aqui para vocês uma matéria aqui do UOL, um pedaço de uma matéria do UOL. Vocês dêem uma olhadinha e depois a gente vai comentar sobre esse assunto. Aqui, por favor, pessoal, a reportagem da Raquel Landim, que depois da eleição vamos pressionar Lira por anistia a Bolsonaro. O presidente do PL Valdemar Costa Neto, a gente está falando sobre ele. A Raquel Landim apurou, ela falou com ele e ela firmou a coluna que vai pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar em votação a PEC da anistia, incluindo um perdão ao ex-presidente Bolsonaro. Ele afirma que as negociações começam na semana que vem e após as eleições municipais e que vai aproveitar a força política das vitórias da centro-direita. Também diz que barganha pode incluir o apoio para a escolha do novo presidente da Câmara. Ele disse o seguinte para Raquel: é vida ou morte para nós, só temos Bolsonaro como opção para 2026. Durante a semana, ou na semana passada, ele deu algumas entrevistas, né, onde deixou escorregar que a prioridade era Tarcísio. Aí depois ele se tocou que tinha falado isso, aí voltou e tal, interrompeu, e falou que, na verdade, a prioridade é Bolsonaro, né? Mas eles vão trabalhar pela reversão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, que é muito difícil, né, segundo as fontes aí do judiciário. O presidente, ou ex-presidente Bolsonaro, foi declarado inelegível pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Perguntado se considera o governo ou o governador Tarcísio de Freitas como uma opção para a presidência, Valdemar disse que não, que é um grande cara, que está indo bem, mas ainda não.
Aí a Raquel fez essa lembrança, que em declarações anteriores ele já havia falado sobre o Tarcísio como uma possibilidade. Bom, fato é que o UOL revelou que o PGR, o Paulo Godet, relacionou pela primeira vez as investigações sobre a tentativa de golpe com os atos de 8 de janeiro que quebraram os prédios públicos lá dos três poderes, ou seja, uma associação direta daquele ato do dia 8 com a tentativa de golpe a Bolsonaro, né, que seria o principal, digamos assim, principal ganhador, né, desse... Isso é louco demais, né? Como que o Bolsonaro pode ser o principal ganhador, beneficiado do 8 de janeiro, se o seguinte, ele nem era presidente mais, ele já estava nos Estados Unidos, o Lula já tinha tomado posse, e o que o Bolsonaro ia ganhar com depredação de prédio público? Porque lá não foi tentativa de golpe hora nenhuma, gente, hora nenhuma. Não tinha ninguém armado, não tinha metralhadora, não tinha tanque de guerra, não tinha nada. Que golpe é esse que se faz escrevendo com batom em estátua? Isso não é de forma alguma, isso não é golpe. Agora é o seguinte, vocês repararam como é que eles gaguejam para falar, como é que eles ficam medindo as palavras? O sistema já está trabalhando. Você acha que o Bolsonaro vai continuar inelegível? Deixa a sua opinião aí. Ou você acha que ele vai ser liberado? Mesmo que o Lira, que eles façam um acordão lá, gente, para a presidência da Câmara e presidência do Senado, mesmo que eles façam um acordo lá e tudo mais, vai vir um monte de acusação aí em cima do Bolsonaro. Ele nunca vai ser candidato agora, em 2026, nunca. Tem que tirar isso daí da cabeça, nunca. A gente tem que pensar num nome de direita para substituir o Bolsonaro. E agora, né, fica esse conflito todo, o pessoal trabalhando para dividir a direita, né? Por exemplo, o Caiado mais o Bolsonaro já estão entrando em conflito, daqui a pouco eles querem colocar o Zema na história também, o Tarcísio também, aí vai criar aquela briga de ego, né? Um querendo ser mais do que o outro, e cá para nós, não vamos mentir, né? O Bolsonaro tem um ego de um tamanho, né? E os filhos dele nem se fala, eles se acham uns bambambam também, né? Então não pode ser assim, tem que ter, tem que ter humildade. Agora, sabe a sensação que eu fico às vezes, pessoal? Sabe aquele cara que ganha na Mega Sena? Isso aí aconteceu, isso, fatos reais. O cara ganha 52 milhões na Mega Sena e hoje trabalha de frentista, e aí ganhando salário mínimo. Aí ele olha para trás e ele pensa, puxa, eu tive 52 milhões na minha mão e o que eu fiz com esse dinheiro? Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Olha o Bolsonaro, ele foi presidente, ele saiu da presidência com um capital político enorme, né? E fez acordos ali e tudo mais, e olha o que está acontecendo com ele. Como diz o Ricardo Salles, será que ganhou de 4? Perdeu em pé? Ou o oposto disso? O que será que aconteceu com esse capital político? Pensa se o Bolsonaro tivesse feito como outros presidentes fizeram aí. Se ele tivesse articulado da melhor forma possível as mudanças que ele poderia ter feito no Brasil. Mas ele ficou o tempo inteiro, trabalhar dentro das 4 linhas, aquela coisa e tal. Claro, tem que trabalhar dentro da Constituição, tem que respeitar a Constituição, mas tem que ter atitude. Tem que ter atitude. E sabe quem tem o poder real, só que é como um touro que não sabe disso? O povo brasileiro. O povo. É o povo que elege, é o povo que tira. E o povo é que tem que ter atitude, mas precisa de liderança. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quem é a liderança política da direita hoje? Vamos tirar o Bolsonaro de lado. Vamos imaginar esse cenário sem o Bolsonaro. Quem é a liderança de direita? Quem? Não fica complicado? Porque sem união não tem jeito. Porque a direita, ela é ramificada. Ela tem muitas pessoas de pensamento de direita. Então todos se fortalecem. Mas se começar a brigar e se começar a dividir, não tem, gente. Não tem. Então o Bolsonaro é um nome forte. Ele é um nome forte. Só que tem que agir com inteligência, com sabedoria, com honestidade. Enquanto ele estiver no PL, não. Ele está submisso a outro.
que acha que tem poder e que não tem. Imagina se o Bolsonaro e a turma do Bolsonaro sair do PL. O que acontece com o PL? Ele tem algum poder? Não tem nada, nada, gente. Acaba a PL. Ninguém admira, ninguém respeita Valdemar da Costa Neto. O pessoal está lá por conta do Bolsonaro. Então, sai o Bolsonaro para ver o que acontece com o PL. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar o seguinte: o Brasil foi dividido dessa vez, né? Esquerda, centro e direita. Só que não. Esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita. Aí sabe o que eles falam? Que direita é radical, direita é violento, é agressivo. Mas a gente só vê isso na esquerda. A esquerda que quebra. A esquerda é que promove abusos. Abusos. Não vou nem falar o nome aqui mais. Então, gente, tem que tirar isso. Tem gente idiota? Tem gente que extremista de direita? Tem. Então, o que é que nós temos que analisar? Fazer um filtro. Ver quem realmente é cristão, quem realmente preza pelos valores familiares, quem realmente deseja construir um Brasil melhor para ele, para os filhos e para toda a comunidade. Aquele que pensa em comum, pensa em fazer o bem para todos, não só para aquele partido, para aquela pessoa. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Os pensamentos diferentes é que nos colocam em partidos diferentes, mas somos todos irmãos. Então, quando você está no poder, quando você está governando, quando você é um líder, você tem que liderar a todos. O grande líder não é aquele que lidera aqueles que vivem atrás dele, mas sim aquele que atrai pessoas que pensam diferente a pensar como ele. Esse é o grande líder. Então, gente, vamos refletir sobre isso e peço novamente aquela força aí para se inscrever e compartilhar, gente, porque sem a sua inscrição e sem o compartilhamento, principalmente inscrição, like, né? Sem isso, gente, esse trabalho aqui não vale nada, né? O que faz esse trabalho ter força é vocês. E eu conto com isso, tá?